Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira mais uma vez aqui com você no nosso canal. E hoje na nossa série Você Entendeu Errado. E nesta feita nós vamos falar sobre Você Entendeu Errado, Isaías 10, 27. Mas eu sempre tenho que fazer esse pedido a você. Se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Curta muito bem este canal para que ele tenha a relevância necessária que nós desejamos. Compartilhe, comente e também nos siga em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e nos permita alcançar muitas outras pessoas. Compartilhe aí no grupo da sua igreja, seu grupo de professores de escola bíblica dominical, amigos de seminários, colegas. Você com certeza estará abençoando a muita gente e divulgando esse canal. Isaías 10, 27 é um dos textos que tem sido muito mal entendido. Por isso você provavelmente entendeu errado Isaías 10 e verso 27, porque diz assim esse texto: naquele dia o peso deles será tirado dos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da unção, em algumas versões, em outra por causa da gordura. Você já ouviu muitas vezes esse texto sendo citado da seguinte forma, como se precisasse ter uma unção específica para uma libertação demoníaca de alguém, para uma maldição hereditária sobre a vida de alguém, uma unção específica para quebrar esse jugo, para quebrar essa unção. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o contexto, porque eu tenho sempre dito aqui nesta série de Você Entendeu Errado, que normalmente os textos que são aplicados de modo errado é porque se negligencia o seu contexto. Contexto imediato, contexto histórico, contexto linguístico. E a primeira coisa nesse texto é a gente entender o contexto. Primeiro, nós precisamos entender que o contexto desta passagem está exatamente falando do povo de Israel que estava sofrendo uma opressão, estava sofrendo quase que ainda um cativeiro, mas estava sofrendo uma opressão do Império Assírio, do povo assírio, que tinha conquistado muitas nações ao redor, na região da Palestina, e também já estava ameaçando vir como um jugo sobre a vida de Israel. Isaías é um profeta antes desse cativeiro, portanto estava ameaçando a sobrevivência do reino de Israel e do reino de Judá, principalmente do reino de Judá, porque o cativeiro assírio vem, conquista o reino de Israel em 722, 721, mas o reino de Judá continua sobrevivendo, mas ainda sob ameaças. Inclusive a Bíblia vai falar de um momento em que 185 mil soldados assírios foi morto por um anjo do Senhor numa madrugada, porque foi uma tentativa que o Império Assírio tentou de conquistar o reino de Judá. Segunda coisa que a gente precisa entender é que Isaías está anunciando a libertação que Deus traria do jugo dos inimigos, a vinda inclusive do Messias, porque Isaías é um profeta messiânico que tiraria todo esse jugo por uma salvação e por uma redenção que só o Messias poderia trazer para o seu povo. Então é importante a gente entender que é dentro desse contexto que a unção, que está se referindo inclusive ao Messias, ao poder do Messias, despedaçaria todo o jugo dos inimigos, todo o jugo que estava ameaçando a paz, a tranquilidade de Israel. Esse jugo como um símbolo, na verdade, essa unção vem como um símbolo de libertação que Deus traria para o seu povo. Por isso, nessa passagem, a unção está sendo descrita como um poder divino. A unção está sendo descrita como esse poder capaz de quebrar todo jugo, toda opressão, toda oprimição, todo cativo. E nesse caso aqui tem a ver com política, com poder político, com o império que estava ameaçando o povo do Senhor. E por isso vai dizer que
Deus é o único que poderia libertar e capacitar, inclusive, o povo de, em liberdade, cumprir a sua vontade. É interessante também observar que quando se fala aqui de jugo, é uma referência, primeiro uma metáfora, tá? Jugo aqui é uma metáfora de opressão. Você vai encontrar isso em vários textos das Escrituras, jugo sendo uma metáfora, um símbolo de opressão, enquanto que unção sendo também um símbolo, muitas vezes, de libertação, de poder de Deus, de separação para Deus, de consagração para Deus. E o jugo aqui está sendo utilizado como essa metáfora de opressão e de domínio dos inimigos. Por isso, em terceiro lugar, a gente precisa entender que o jugo aqui era uma peça de madeira que era colocado no pescoço dos bois para puxar uma carga. E muitas vezes também isso era colocado nos ombros daquelas pessoas que eram levadas em cativeiro. Então, quando os inimigos eles conquistavam um povo, conquistavam uma nação, eles também costumavam colocar esse tipo de jugo que era colocado, né, no pescoço de bois para carregar uma carga, colocava no ombro, colocava no pescoço também dessas pessoas, para justamente simbolizar que elas estavam sob domínio, que elas estavam sob escravidão, que elas estavam sob cativeiro. Então é nesse contexto que Deus está dizendo que a unção, que é o poder de Deus, e a gente vai ver mais à frente aqui na pessoa também de Cristo, do Messias, quebraria esse jugo. Então, em quarto lugar, a gente precisa entender também uma coisa aqui interessante, é que esta profecia ela vai se cumprir de modo pleno e completo na pessoa de Jesus. Por quê? Porque você vai encontrar o próprio profeta Isaías no capítulo 61, verso 1, dizendo que a unção do Senhor, o Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu, para libertar, para curar e etc. E Lucas capítulo 4, verso 18, quando Jesus está na sinagoga de Nazaré, Jesus também abre o livro do profeta Isaías, lê a mesma profecia e vai dizer a mesma coisa, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que o ungiu, aí está ali a palavra unção, para o capacitar, a possibilitar, a quebrar todo o jugo, a quebrar todo tipo de opressão, a libertar os oprimidos, a sarar os feridos. E ele diz, inclusive, lá em Lucas 4,18, que naquele dia essa profecia tinha se cumprido na vida dele. Então é em Cristo que a gente tem essa profecia de modo pleno e completo. Inclusive Lucas, que vai escrever o livro de Atos, no capítulo 10, verso 38, ele vai dizer de novo que sobre a pessoa de Cristo tinha uma unção que o levava a libertar oprimidos, a curar enfermos, a sarar os feridos. Então, é na pessoa de Cristo que nós temos esta unção que despedaça qualquer opressão maligna. Esse versículo não tem a ver com uma unção específica que o pastor, que o líder, que o irmão que está orando precisa ter para quebrar maldições hereditárias. Não. A unção está se referindo ao poder de Deus, sim, se manifesta na vida da igreja, da vida dos servos do Senhor, e que despedaça qualquer opressão maligna. Mas é na pessoa de Cristo. Por isso que quando nós oramos por alguém, nós oramos em um nome de Jesus. E essa unção é o próprio poder de Deus na pessoa de Cristo, que pode, por intermédio de nós, sim, alcançar a muitas vidas. Por isso, a gente precisa entender que é na pessoa de Cristo que nós temos a plenitude dessa profecia se cumprindo. Então, essa unção que despedaça o jugo tem a ver com o poder de Deus, que lá naquele contexto de Isaías está libertando como profecia, como promessa, o povo de Israel do cativeiro ou da opressão dos assírios, que era uma nação que estava se levantando para oprimir o povo do Senhor. E é na pessoa de Cristo que essa profecia se cumpre de maneira plena, de maneira extraordinária. Então, agora que você entendeu certo, desfrute dessa libertação, dessa possibilidade de poder em Cristo você viver de modo pleno, de modo maravilhoso, de modo em que você possa dizer que nele você está liberto, porque conhecendo a verdade, diz o texto também de João, verdadeiramente seremos livres. Então, portanto, agora que você entendeu certo, deixe seu like, deixe seu comentário, faça também as suas críticas, compartilhe, que afinal de contas, esse canal também é seu.